Não, Mas, e essa questão de inferno e lago de fogo, a diferença? na verdade, o inferno propriamente dito é o lago de fogo, né? O inferno propriamente dito é o lago de fogo. Os que morrem, eu uso até uma imagem, posso mostrar? Pode sim. Eu uso até uma imagem aqui no meu seminário. As pessoas que morrem, elas vão para o mundo dos mortos. Elas vão para o mundo dos mortos. Como que é o mundo dos mortos? Aqui está. Pode colocar aqui. Deixa eu... Coloca na sua frente. Na sua frente. Aqui na minha Aqui, frente. aqui, ó. Aqui. O mundo dos mortos é assim. Mundo dos mortos, sepultura, mundo dos Quer dizer mortos. que, na verdade, isso aqui é o Hades, né? Aquilo que a gente chama de Hades. O mesmo que Sheol? Não, né? Que é a forma hebraica da palavra grega Hades. Sheol é a forma hebraica da palavra grega Hades. Então, aqui é o mundo dos mortos. Ele era assim, porque você percebe que aqui está a cruz, não é? Sim, O seio de Abraão, correto? correto. Aqui está o lugar de Tormentos. tormento. É o lugar para onde foram, vão e irão as pessoas que não serviram, não servem e não servirão a Deus. Estão aqui conscientes. Conscientes. Lembra do texto de Lucas 16, do 19 ao 31, que a gente tem como uma parábola, mas o texto não é uma parábola. O rico e o Lázaro não é uma Não, parábola? não é uma parábola, não. Porque parábola não pode ser personalizada. Não se dar nomes aos personagens das parábolas. Jesus, ele conta essa narração crítica de um fato em forma de parábola, mas não é uma parábola. Você percebe o rico que... estava no lugar de tormento, né? Isso mesmo. E ele pede, porque o seio de Abraão estava aqui. Cristo desceu no mundo dos mortos, sim ou não? Sim. Desceu. Sim. Ele transportou o seio de Abraão para cima. Quem morre vai para o paraíso. Você sabe que o paraíso vem do iraniano, que significa o parque de Deus, né? É mesmo, não sabia não. Imagina você num parque. Eu já fui na Disney. Eu fiquei encantado com aquilo ali. Olhando. Não, você fica assim deslumbrado. Eu fiquei pensando, imagina o parque de Deus. Traduza isso de forma espiritual. Porque tem gente que acha que, os adventistas acham que quem foi para o céu, quem vai para o inferno está dormindo. Não existe sono da alma. Não existe aniquilacionismo. Não existe imortalidade da alma. Adormecimento. Não, de forma alguma. A alma é eterna. E só vai acordar no juízo final, não existe. Isso é uma heresia das mais graves, tá? Então os que morrem em Cristo estão no parque de Deus? Sim. E os que morrem sem salvação estão conscientes no mundo dos mortos, no lugar de tormento. Eles serão ressuscitados em Apocalipse 20, por ocasião do juízo final, quando todos os ímpios ressuscitarão. Deus irá ressuscitá-los. Como ter convicção disso aí e não ter assim, uma percepção que tudo isso é utopia? Porque existe uma lei moral dentro de nós, né? Você sabe que isso aqui é verdade. O ímpio sabe que é O inferno é real? real. Por que o homem lança... Porque o Deus não é amor, Deus não é a fonte do amor, ele não se revela como o próprio amor, como ele terá a capacidade de lançar a coroa da sua criação, que é o homem, no inferno? É a sua justiça. O amor de Deus não está em detrimento da sua justiça. E, na verdade, tudo que Deus fez é bom. Só existe uma coisa que não é bom. Sabe qual é? O quê? Que o homem não esteja só. Ei, pastor, posso fazer uma pergunta dentro Sim. dessa colocação? No caso, assim, acreditamos que o evangelho foi pregado a todos já, não? Em Mateus 24. Todos já ouviram o evangelho? Nos dias de Paulo, ele disse que o evangelho foi pregado a todo mundo, né? Em Colossenses, ele fala sobre isso. Então, porque no final ali do versículo 14 de Mateus 24, fala que vai ser o fim, virá o fim quando o evangelho alcançar todos. O evangelho do reino.
Mas esse fim aí é porque a gente acha que o fim é quando Jesus falou, não, o fim não é agora, gente. É dentro dessa escatologia, eu achei. O fim não é agora, o fim de tudo é no juízo final, quando os ímpios serão condenados e o estabelecimento do estado eterno. Pós-milênio, que o senhor acabou de falar agora, né? Depois do E milênio haverá. testemunha todas as nações, então virá o fim. Perfeitamente. Mas quando a igreja for... Hoje o evangelho está chegando em vários lugares através da internet. Pois Né? é. Eu fiz... Fazer uma pergunta do pastor Fábio, Sim. que eu achei interessante, que voltou, né? Nosso professor presidente Antonino, ele perguntou assim, ó, como os calvinistas explicam o juízo final? As pessoas serão culpadas dos pecados que não escolheram, mas foram obrigadas por Deus a pecar? Olha só, eu não sou adepto, o meu pastor, eu não sou adepto da doutrina do calvinismo, tá? Eu não acredito. Eu considero algumas coisas, mas esse lado da predestinação, para mim, é um dos mais absurdos. Porque a predestinação, ela não faz parte do caráter de Deus. Como que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição? Sendo que Deus não se alegra na morte do ímpio. Não tem prazer. Então não existe uma Não tem eleição. prazer na morte de Jesus. Só um momento, Fábio. O pastor, a última parte da pergunta dele foi? As pessoas serão culpadas dos pecados que não escolheram, mas foram obrigadas por Deus a pecar? Eu não acredito. Eu não acredito. Que Deus obrigou as pessoas a pecar? Eu acho que é dentro dessa perspectiva que o senhor acabou de falar aí agora. Porque se existem os eleitos, que de qualquer forma eles serão salvos, são predestinados à salvação, isso quer dizer que Deus tomou isso para si e permitiu os outros viver de forma leviana, à la vontade. Eu quero ver um detalhe, por exemplo, não, o Judas estava predestinado à perdição. Estava... Eu não Isso é acredito. predestinação ou é presciência? Porque Jesus estava à mesa com os 12. Judas estava ali, correto? Correto. Você já percebeu que Jesus ele pegou o pão, molhou no vinho e deu na boca de Judas? Sim. Por que ele não fez com os outros discípulos? Por quê? Fez apenas com Judas. Isso é cultura. Não tem como você refutar a cultura do povo hebreu. Pegar o pão e molhar no vinho e dar na boca de alguém, aquilo ali é uma declaração. Jesus estava dizendo a Judas, Judas, eu sou seu amigo. Em outras palavras, olha lá o que é que você vai fazer. Tanto que quando Jesus está lá no Getsemane orando, que Judas foi com a guarda para prendê-lo, o que foi que Jesus disse a Judas? Amigo, a que vieste. A que vieste? Ou seja, Judas, olha lá. A questão é que Judas já tinha vendido Jesus, né? Porque você sabe que honra significa peso, né? É o peso que você dá a uma pessoa. Judas olhava para Jesus e não via Jesus como um Messias, ele via Jesus como um escravo. E por isso que ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Agora essa história não acaba aqui. Jesus é preso, Judas ele fica completamente perturbado. O que foi que Judas fez com as moedas de prata? Foi devolver? Ele arremessou no templo. Isso aqui é cultura judaica, você não tem como refutar isso aqui. Isso aqui é uma forma da pessoa expressar fisicamente que se arrependeu daquele ato que fez. Aí você pode dizer assim, mas Judas se arrependeu? Judas se arrependeu. Aí surge uma pergunta, né? Mas Judas foi salvo? Houve salvação para Judas? Não. Não foi salvo? Não. Mas ele se arrependeu. Mas por que não foi salvo? Porque ele se arrependeu do ato que ele fez, que ele praticou. Ele não perdoou-se a si mesmo. E existem duas teorias sobre isso, né? Existe que ele se enforcou e existe quando ele estava indo para se enforcar, ele caiu. Sim, e acabou morrendo. Foi. E acabou as suas entranhas. Então, se ele não se enforcou, ainda assim ele perdeu a salvação? É lógico. O Fábio, acontece isso muito hoje em dia.
Pessoas que cometem algum tipo de pecado e depois dá cabo da sua própria vida. Quantos líderes? Eu conheci um presbítero, não vou mencionar o nome aqui em respeito à família, etc. Mas pessoas me falaram isso há muito tempo atrás, que ele se enforcou por conta de um pecado que ele havia cometido. Vários líderes, pastores de igreja, pessoas por medo, por temer a vergonha, a exposição ao vitupério, dar cabo da sua própria vida. O mandamento de Jesus é: amai ao próximo como Assim mesmo. você precisa se amar. Você precisa se amar. Você precisa se perdoar. Então, dentro dessa perspectiva aí, não há perdão para aquele que se suicida? Não há salvação? Esse tipo de suicídio planejado, eu não acredito que haja. Isso até confronta até um doutor que eu gosto muito dele, Augusto Nicodemos, que há um tempo atrás ele veio falando que havia sim perdão, haveria possibilidade de salvação para aquele que tirou a própria vida. Mas isso aí você tem que analisar, que tem pessoas que se suicidam porque, por exemplo, pessoas que estão em níveis elevados de depressão, que entende que tirar sua própria vida é viver. Eu não estou falando... E quando eu abro minha caixinha de pergunta no Instagram, sempre pessoas me perguntam sobre isso e eu mando as pessoas consultar um amigo meu, o Dr. Rodrigo Assunção. Joinville. Isso mesmo. Eu estou falando de pessoas que tiram a sua própria vida estilo Judas. Ele planejou aquilo. Ele planejou. Tem gente que vai... Eu recebi um vídeo aqui no grupo de pregadores que um cara, ele filma tudo que ele vai fazer. Na verdade, eu recebi 2 vídeos. Tem um que joga gasolina no seu próprio corpo, deixa o celular filmando, ele fala e ele ateia fogo no próprio corpo. E a Bíblia diz assim: não matarás. É um assunto muito delicado. E eu gostaria que quem está vendo esse vídeo que entendesse que eu estou falando daquela pessoa que orquestra o seu suicídio. Um planejamento. Ele planeja tudo. É a mesma forma da pessoa que peca, mas antes de tudo planejou. Perfeitamente. Não é inconsciente, é consciente, foi premeditado, né? Perfeitamente. Quando a Bíblia diz assim, não matarás, não significa que você não deve matar o seu próximo apenas. Você também não pode tirar a sua própria vida. Você precisa se amar. Ame-se. Você que cometeu qualquer tipo de pecado, não dê cabo da sua própria vida. Você precisa entender que Deus perdoa. Deus perdoa. É que a sociedade ela não perdoa, em se tratando de pessoas que têm posição na sociedade. Essas pessoas, às vezes, elas, por vergonha, acabam cometendo essa atrocidade contra a sua própria vida. Vergonha, culpa, né?